Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, abramos a palavra do Senhor em João, 1 João, capítulo 3, versos 1 a 6. Essa é a nossa nona exposição nas cartas de João. Nós estamos falando nessa carta tão preciosa, um tratado cristocêntrico, escrito ali aproximadamente 85 a 95 depois de Cristo, no objetivo de abrir os olhos da igreja da época e também para nós hoje, quanto aos falsos mestres, aos falsos ensinos, àqueles transvestidos de santidade, aos fariseus, tanto da época quanto os modernos. Mas Deus nos deixou carta escrita, essa carta de João, e uma carta que nós não vemos pessoalidade nela, e sim uma carta escrita para a igreja da época, para a igreja de hoje, uma carta que afirma a centralidade de Cristo, uma carta que procura apresentar testes espirituais para que nós possamos sempre conferir aquilo que o Senhor está nos dando. E é sobre isso que eu quero pensar com os amados à luz desse texto. Razões indispensáveis para uma vida pura. E a primeira razão está aí no verso 1 ao verso 3, que é o grande amor de Deus. A primeira razão para eu e você acordarmos todos os dias e buscarmos uma vida irrepreensível, e buscarmos uma vida santa, e buscarmos a purificação no Senhor, buscarmos uma vida pura, piedosa diante de Deus. Primeira razão, o grande amor de Deus. Quando nós olhamos do verso 1 ao verso 3, nós vemos isso. Nós vemos que a motivação para essa vida de pureza começa com Deus, e não comigo e com você. A razão primeira, a motivação primeira para a vida de pureza, que é o grande amor de Deus, começa com Deus, e não com o homem, e não com o ser humano. É pela contemplação do amor de Deus que somos desafiados a viver em santidade. Talvez você diga, mas para quê? Há quantos anos que eu faço isso, eu só dou com burros na água? Por quê? Sabe por quê? Porque o grande amor de Deus, ele precisa ser percebido. Às vezes nós passamos os nossos dias tão angustiados, às vezes nós passamos os nossos dias tão assim preocupados, tão focados no problema, que nós não percebemos o grande amor de Deus. Olha o verso 1 na parte A. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha, observe o grande amor que nos tem concedido o Pai. Observe, o apóstolo João, ele está chamando a atenção dos nós, os crentes no Senhor, para olharmos e avaliarmos a grandeza do amor de Deus. Queridos, trata-se de um amor eterno, trata-se de um amor imenso, trata-se de um amor sacrificial. A amada igreja, o amor de Deus, ele é gracioso, o amor de Deus é altruísta, ou seja, solidário, ele se dá. É um amor explícito. Pastor, eu não consigo ver o amor de Deus. Perceba o amor de Deus. Ele é explícito, ele é ativo, ele é íntimo dos nossos corações. Meus amados, como filhos de Deus, como recipientes desse amor divino, quando nós confessamos que não somos capazes de compreender as dimensões deste amor, nós não fazemos mentirosos, porque realmente é difícil mensurar o tamanho do amor de Deus. E esse tipo de amor, ele deve não nos causar espanto. Sabe quando você pergunta para uma pessoa, você percebe o amor de Deus? E ele fala, sim, eu percebo, Deus é muito bom comigo. Eu sou o cara. Não tenho problemas com isso. O amor de Deus deve causar espanto. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de olhar dentro do seu olho, porque você conhece o seu coração, porque você conhece as suas atitudes, porque você conhece a sua intimidade, você conhece a sua intimidade com Deus. As pessoas não conhecem, a igreja não conhece, mas você sabe. Você e Deus sabem disso. Isso deve causar espanto,
Quando você olha no fundo do seu olho, e você fala assim: eu percebo o grande amor de Deus, eu consigo alcançar, eu fico alegre com o grande amor de Deus. E observe uma coisa, igreja, a expressão o grande amor de Deus não é ou não significa uma mera magnitude, um mero tamanho, mas o grande amor de Deus aponta para as características desse amor. É o que envolve essa fala, é o que envolve essa afirmativa, que é uma grandeza. Observe, chamar a mim e a você, nos chamar, nós que uma vez inimigos de Deus, agora somos chamados de filhos. Nós uma vez adulterados, pecadores, manchados pelo pecado, sermos chamados de filho. É somente um amor que sofre, é somente um amor que sustenta, é somente um amor que sangra, é capaz de nos amar. O grande amor de Deus, ele precisa ser percebido. O grande amor de Deus, ele foi majestosamente anunciado, demonstrado. Nós não somos ignorantes a isso. Nós não podemos ignorar aquilo que o Senhor manifestou para mim e para você. E como é que o amor de Deus foi demonstrado? Se você ainda na parte B do versículo 1 e o versículo 2, vai dizer que nós fomos agraciados. Como? Quando nós olhamos para o passado, nós vemos as bênçãos da filiação. Olha o que o texto disse. Vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Queridos, João recorda os privilégios da vida cristã e diz que, sendo nós pecadores, inimigos de Deus, filhos da ira, somos agora chamados de filhos de Deus. É uma condição alterada pela graça do Senhor. Somos conhecidos nos céus. O meu nome e o seu nome, se é que você tem um compromisso sincero com Deus, está escrito no livro da vida. E ninguém pode apagar. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. Ninguém pode fazer isso, queridos. Por isso que nós somos conhecidos no céu e desconhecidos na terra. Somos amados por Deus, mas de fato somos odiados pelo mundo. Amados irmãos, porque o mundo não conheceu a Deus, também não conhece os filhos de Deus. Quem se fecha para a manifestação de Deus, não consegue reconhecer os traços da filiação divina nas pessoas. Ou melhor, esses traços se transformam em tropeços para ele. Pois saiba que muitos não vão se alegrar com a sua fidelidade com Deus. Muitos não vão se alegrar com a sua busca de piedade. Muitos não vão se alegrar com sua intimidade com Deus. Mas nós precisamos olhar para o passado e ver as bênçãos do Senhor. Olhar e ver que Ele tem nos amado com amor incondicional, um amor que pode ser visto no fato de Deus ter nos adotado como filhos, e agora somos membros da família de Deus, somos seus herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Vocês conseguem perceber a incomensurável atitude de Deus? Você consegue perceber o tamanho do amor de Deus? É esse amor que nos influencia, que nos impulsiona a buscarmos uma vida pura. Quando olhamos para o passado, nós vemos a bênção da filiação. O texto não para aí, na parte A do versículo 2, nos fala que quando nós olhamos para o presente, nós vemos as bênçãos dessa apropriação, da apropriação da filiação em Cristo. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Devemos nos apropriar dessa filiação. Nós cantamos na igreja, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
Mas na hora de apropriar isso, somos tímidos, somos temerosos. Quando nós olhamos para o presente, nós sabemos que podemos nos apropriar disso. E essa expressão, queridos, filhos de Deus, pode ser traduzida como crianças nascidas de Deus. Por isso, filhos de Deus não é meramente um título, mas é um fato. Não é um título que alguém pode tirar. Uma vez nascido de Deus, nascido é. Ou você consegue dizer que um filho que nasceu da sua barriga não é seu filho? Uma pessoa que é nascida da união do casal não é seu filho? É assim que Deus tem olhado para nós. E esse grande amor também, quando nós olhamos para o passado, olhamos para o presente, mas também olhamos para o futuro, nós vemos a bênção da glorificação. É um estágio completo. Ele nos conhece, Ele nos predestina, Ele nos escolhe, Ele nos santifica, Ele nos justifica e Ele nos glorifica. Amados irmãos, o verso 2 ainda na parte B vai dizer: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ah, igreja, como eu anseio isso, de ver no céu o meu Senhor, de estar na glorificação com Ele, de estar frente a frente com Ele, sendo amado agora plenamente, o pecado sendo tirado, eu tendo a mente renovada, o coração, ora pecador, naquele momento, retirado todo o pecado, eu podendo contemplar o meu Senhor. Eu preciso olhar para o passado, eu preciso olhar para o presente, eu preciso olhar para o futuro. John Stott, comentando esse texto, diz que a nossa filiação, embora real, ainda não é visível, pois o que somos não parece agora para o mundo, e o que seremos não aparece ainda para nós. É a grande tensão reformada do já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não estamos no céu. Já podemos contar e saborear a glória celeste, mas ainda não estamos desfrutando disso plenamente. É o grande amor de Deus que é demonstrado dessa forma. O grande amor de Deus precisa ser percebido. O grande amor de Deus foi demonstrado. E o grande amor de Deus deve ser correspondido. Olhe no verso 3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Queridos, o apóstolo João novamente não roga nenhuma ordem aos filhos de Deus que se purifiquem, mas ele declara um fato: vocês já buscam isso, porque vocês são salvos em Cristo. Ou seja, o contrário é verdadeiro. Se eu não busco a santidade, logo não sou um salvo, não sou um filho de Deus, não sou contado ainda entre a família do Senhor. Aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo, automaticamente, necessariamente, deve se purificar, assim como Ele é puro. E essa purificação, queridos, preste atenção, não é cerimonial. Essa purificação, ela é moral. Não é vestes santas, mas é um coração santo. Não é uma boca dizendo que é santo, mas é um coração verdadeiramente santo, atitudes santas, vida de compromisso com Deus. Porque o grande amor de Deus é um motivo, é uma razão indispensável para eu ter essa vida pura. Mas o texto não para por aí. O texto, no verso 4 ao verso 6, nos mostra uma segunda razão. A segunda razão para buscarmos uma vida pura é a grande obra de Deus. Primeiro, o grande amor. Segundo, a grande obra. O apóstolo João faz uma transição agora, da segunda vinda de Cristo para a primeira vinda de Cristo. Ele deixa de falar de Cristo, que Ele virá, do que Ele fará,
para falar o que ele já veio e ele já fez. Ele faz uma conexão entre a manifestação da glória, que acontecerá na segunda vinda, para a manifestação que já aconteceu na primeira vinda. A base das razões indispensáveis para uma vida pura, para um viver santo, está encravada na obra de Cristo, está na cristologia, naquilo que Cristo já realizou na sua primeira vinda, na manifestação que ele já teve, e se consumará na segunda vinda, quando ele virá em glória e majestade. Amada igreja, a grande obra de Deus, que é o Filho, pode ser descrita de várias formas, mas nós vamos fazer aqui de uma forma bem sucinta. É que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Não é isso que o texto diz no verso 5? Ele vai dizer assim: sabeis também que ele se manifestou, ou seja, ele veio a primeira vez, para tirar o pecado, e nele não existe pecado. João está chamando a igreja, preste atenção, vocês que estão aí esperando a segunda vinda de Cristo, ele já veio, e a manifestação da vinda dele é suficiente, é cabal, para retirar o pecado do mundo. Não é isso que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E talvez nós esquecemos dessa definição, o que é pecado. O texto vai nos responder, de forma muito enfática, o que é pecado. O texto nos diz que pecado é transgressão da lei. Não é isso que o texto nos diz? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. É errar o alvo. Queridos, Jesus ele não veio para ignorar o pecado. Jesus ele não veio para desculpar o pecado. Jesus ele não veio para considerar inocente de fato em si. Olha, eu vou aliviar para você. Mas Jesus veio para levar o pecado embora, para levar sobre ele. Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados, nos seus pecados. Ele entrou no mundo como o Salvador do mundo. Ele entrou no mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus tira o pecado carregando nos seus próprios ombros, no seu próprio corpo. Levou naquela cruz o pecado que era sobre mim, sobre ti. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele não fez vistas grossas ao nosso pecado. Ele foi traspassado por nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele fez pecado por mim e por você. Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido por Deus. Ele foi oprimido por Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Leão de Deus. É ele, o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. Toda vez que um filho de Deus peca, toda vez que um escolhido de Deus, um filho de Deus, um eleito de Deus peca, ele está se levantando contra Cristo. Ele está mostrando que não entende ou não dá a mínima, não dá o mínimo valor para o que Jesus fez na cruz. Todos nós sabemos o que devemos fazer. E qual a razão do pecado? Verso 6 vai responder: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Igreja, não havendo pecado em Jesus, fica claro, Jesus e pecado não combinam na mesma frase. Não andam juntos. Jamais pode estar juntos. Disso resulta obrigatoriamente, todo aquele que permanece nele não vive pecando. O pecado é um acidente na minha vida, um pecado é um acidente na sua vida, mas não é um deleite. Não é uma alegria, não é uma posição que devemos, um ritual que devemos fazer, mas é um acidente, e Cristo morreu também por esses pecados de acidente, aqueles que nós cometemos, aqueles que nós estamos cometendo, e aqueles que nós iremos cometer. O pecado surge do não permanecer em Cristo.
quando nós afastamos do Senhor, o pecado, ele nos seduz. A nossa cobiça faz com que nós sejamos seduzidos pelo mundo. E uma vez concebido isso, gera-se o pecado. Igreja, é impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é justo e praticar a injustiça ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é puro e viver na impureza ao mesmo tempo. Amada igreja, é impossível ter comunhão com aquele que é luz e viver nas trevas. Não dá. A visão de Cristo e o conhecimento de Cristo são incompatíveis com a vida de pecado. E talvez você esteja pensando, pecado é trair a mulher, pecado é trair o esposo ou a esposa, pecado é mentir para os filhos, pecado é mentir para os pais, pecado é não entregar o dízimo, pecado é não vir no culto no domingo, no dia do Senhor, pecado é ser engolido pela preguiça. Talvez você esteja pensando várias coisas dessa, e talvez você não esteja pensando que pecado é maledicência. Talvez você não esteja pensando que pecado é achar que é santo enquanto o outro é miserável. Às vezes vocês estão pensando que pecado é uma coisa que o outro faz, e talvez está enrustido em nós mesmos. Pecados terríveis, de mau testemunho, de várias situações que nós deveríamos envergonhar. Pecado e Cristo não caminham na mesma frase, não andam no mesmo carro, não têm o mesmo objetivo, são opostos. Eu quero concluir, igreja. Vimos hoje duas razões indispensáveis para uma vida pura. A primeira razão, o grande amor de Deus, que nós não conseguimos medir, mas nós temos noção, porque nós nos conhecemos. Ele demonstra esse amor, tanto no passado, quando nos filiou a Ele, tanto no presente, quando nós podemos nos apropriar dessa filiação, quanto no futuro, quando nós vamos ser glorificados no Senhor. A segunda é a obra de Deus, é o viver santo que está encravado na obra de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz que ninguém poderia fazer. É aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz que nem eu e você teríamos condições, capacidade e até mesmo destreza de fazer. Mas o Senhor fez. E consumará na sua segunda vinda, quando em Maranata, quando volta o Senhor Jesus, Ele virá em glória e nos levará para Ele. Se o céu se rasgar agora, se as trombetas tocarem agora, nós vamos ficar, nós vamos partir com eles. Nós estamos arraigados na obra de Cristo, diante do grande amor dele, ou nós estamos amarrados nas nossas convicções, na minha tradição, no meu poder? Onde é que está? Em quem eu confio? Nós podemos e teremos vitória sobre o pecado por causa da obra de Cristo. É por causa de Cristo, é por causa do sangue dele. A vitória sobre o pecado não é obtida pelo conhecimento nem pelas experiências místicas, não é pela obra de Cristo. Eu já falei, o pecado não pode ser tirado pelo esforço humano. Eu nunca vi uma pessoa expulsar, sai pecado, expulsa demônio. Pecado não é assim. Somente o sangue de Cristo pode nos lavar, pode nos purificar de todo pecado. Se é que somos filhos de Deus. Se é que somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Se é
que esperamos ansiosamente a volta de Cristo. Se assim o for, glória a Deus pela sua vida. Se assim não está sendo, é tempo de se arrepender, é tempo de reconciliar, é tempo de se debruçar diante daquele pelo qual é uma razão indispensável para buscarmos uma vida pura, o grande amor de Deus e a grande obra do Senhor Deus. Vamos orar? Santo Deus, te bendizemos e agradecemos pela bondade do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor tem derramado tantas bênçãos sobre as nossas vidas. Abre, Pai, o nosso entendimento. Faça que tenhamos um coração grato, um coração alegre, disposto diante do Senhor. Que as amarguras, que as tristezas, que as coisas ruins do dia a dia não atrapalhem a nossa visão, a olharmos para o Senhor e nos alegrarmos, a olharmos para o Senhor e sabermos que somos feitos filhos do Senhor, sem merecimento, sem causa justa em nós, mas pelo sangue do Teu Filho, pelo sangue do Cordeiro. Ah, Deus, obrigado, muito obrigado, ó Deus, por abrir o nosso entendimento. Se o Seu Santo Espírito, Pai, não completar essa pregação em nossos corações, eu sairei daqui vazio, ainda achando que eu posso alguma coisa. Mas, se o Seu Santo Espírito compungir o meu coração, o coração dos amados que aqui estão, sairemos daqui, ó Deus, certos que o Senhor reina, vive eternamente. E o Senhor é o nosso alvo. O Senhor é o que faz-nos viver. Obrigado, Deus, pelo grande amor e pela grande obra que o Senhor apresentou a nós. E assim, ó Pai, nós te pedimos que nós tenhamos uma semana cheia de lutas, às vezes de frustrações, mas em todas elas, em todos os atos, o Senhor esteja reinando, principalmente, Pai, no nosso coração, e que nós saibamos que o Senhor não perdeu a mão em momento nenhum. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, mesmo sendo pecadores. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.